Olá amigos, 14 de junho de 2012, o cidadão de olho na segurança pública. E estarrecido. O Ministério Público do Estado de São Paulo, no bojo de uma ação civil pública relacionada com a operação lá da Cracolândia, uma ação conjunta do Estado e do município que visava a fazer com que aquela área deixasse de ser uma área dominada pelo crime, pelo tráfico de entorpecentes e pelas cenas dantescas do consumo de drogas, especialmente o crack, à luz do dia, a ocupação das áreas públicas por uma legião de desabrigados, uma legião de desassistidos escravos do crack, acaba de concluir essa ação civil pública, recomendando, exigindo do Estado uma indenização de 40 milhões de reais por dano moral. Dano moral a quem? Dano moral aos usuários de entorpecentes que ocupavam as vias públicas antes da operação, e ainda em parte continuam ocupando-a, porque aos poucos a ação do Ministério Público acabou intimidando a ação policial e a ação dos agentes de saúde municipais. 40 milhões de reais para dano moral a essas pessoas. É claro que o dinheiro não será entregue a essas pessoas, né? Não será entregue àqueles que vendem a droga a elas, mas pretende o Ministério Público que esse dinheiro seja empregado em um fundo reparatório, a ser administrado, evidentemente, pelo próprio Estado. Então é uma coisa um pouco inócua, porque é tirar do Estado para colocar no próprio Estado um outro órgão da área de saúde pública que cuidaria então de estabelecer programas de tratamento e de programas preventivos, coisa que devia ser própria do orçamento, e é própria do orçamento, embora nós saibamos perfeitamente que não funcionam bem os programas municipais, estaduais e federais de prevenção, porque mergulham e escorregam e se desviam no famoso caminho da redução de danos que não dá resultado prático algum, e também os programas de tratamento, principalmente no caso do crack, uma vez que os escravos do crack não têm vontade própria, ficam completamente desprovidos de vontade própria e não vão mais ao tratamento. Essa é a grande questão da operação, o tratamento compulsório, o encaminhamento dessas pessoas a tratamento compulsório, que é uma forma de impedir que elas morram, que é uma forma de tentar impedir que jovens, adolescentes, crianças, pessoas muito jovens, escravas do crack, terminem por morrer na sarjeta, sem socorro algum, sem que alguém se interesse por eles. E principalmente a estrutura do Estado, que deveria dispor de meios de recursos do orçamento público em quantidade, em razão suficiente para o atendimento dessas necessidades também. A operação pode não ter sido a mais bem sucedida do mundo, e aqui vamos todos concordar. E evidentemente que tem o Ministério Público o papel de fiscal da lei, a verificar se não houve desvios, se não houve abusos na aplicação da lei, na operação. Mas não compete ao Ministério Público tentar tornar nula, tentar sabotar todo um esforço do Estado e do município, da capital, para resolver, iniciar a solução de um problema, na verdade, que já deveria ter sido resolvido há muito tempo com medidas enérgicas, impondo, se necessário, também, como dissemos, um tratamento compulsório. Para quê? Para salvar vidas. Tratamento compulsório para tentar salvar vidas e não ficar assistindo à destruição das vidas. O Ministério Público deveria auxiliar, participar, o Ministério Público deveria criticar. Claro que quando houver um abuso pontual, que pode acontecer evidentemente, tanto por parte da autoridade policial, tanto por parte da força pública, como dos agentes de saúde, ou de qualquer agente municipal ou do Estado, deve o Ministério Público intervir para repor a lei, sem dúvida alguma. Mas não uma ação equivocada como essa, que pretende até responsabilizar o governador do Estado diretamente, e aqui não morremos de amores pelo governador do Estado, não morremos de amores pelo partido que ele representa, mas temos de admitir que nesse momento, nessa situação, houve uma iniciativa válida por parte do governo do Estado
e uma iniciativa válida por parte do governo municipal, independentemente da questão política. Não ajuda em nada o Ministério Público com uma ação equivocada desse tipo, com uma ação pública, uma ação civil pública equivocada dessa natureza. Tenho certeza de que o Poder Judiciário reporá a ordem das coisas nessa matéria e não acatará a pretensão do Ministério Público. Mas é muito ruim que a própria imagem do Ministério Público seja desgastada a esse ponto, porque o Ministério Público, como fiscal da lei e como senhor da ação, principalmente nos casos de natureza penal, mas também em todo o espectro da atuação dos códigos brasileiros, do Código Civil, Código Penal, do Poder Judiciário. Ele não é parte do Poder Judiciário, mas ele trabalha integradamente com o Poder Judiciário, é um órgão muito importante para todos os propósitos da cidadania, seja na capital paulista, seja no estado de São Paulo ou no Brasil inteiro. Mas não pode se perder em ações e iniciativas marcadas pelo politicamente correto e marcadas por ações que em última análise vão evitar que o Estado tome alguma providência em relação a algum problema de natureza muito grave, que é o problema da Cracolândia. Desmotivar, intimidar, encurralar as autoridades policiais, ameaçar os comandantes de batalhões de prisão, de multas de 100 mil reais, apontar que poderá processar por responsabilidade, por crime de responsabilidade, o governador do estado nessa matéria, certamente não atende ao interesse público. Certamente é um equívoco muito grave de uma parte do Ministério Público, representada pelos procuradores, pelos promotores de justiça, que intentaram essa ação civil pública. E é manifesto que não há apoio popular para essa iniciativa. Houve erros e insuficiências na operação que sejam corrigidos. Não há impedimento algum de que ao longo de uma operação projetada pelo governo sejam feitas correções de rumo em relação ao planejamento original. Aliás, isso é da boa administração pública, isso é da boa administração, da boa gestão de qualquer entidade, mesmo aquelas entidades privadas produtivas. Modifica-se o plano ao longo de sua própria execução para que os objetivos sejam atingidos em prol do interesse público. Mas não pode permanecer a Cracolândia do jeito que está. Não podem permanecer os usuários de drogas, consumindo drogas, a seu bel prazer o tempo todo e com a ação livre dos traficantes. Um dado equivocado do Ministério Público nessa história, apresentado à imprensa pelos promotores, é que, na verdade, diminuiu a ação policial porque, segundo o Ministério Público, diminuíram as apreensões de drogas e diminuiu também a prisão de traficantes. Ora, isso é muito natural. É muito natural porque o poder público reocupou aquela área, o poder público resgatou aquela área e a devolveu à sociedade. E, consequentemente, com as prisões efetuadas de traficantes, que foram 462, e com as capturas de foragidos, que foram 121 capturas naquela área, evidentemente que a atividade criminal de tráfico de entorpecentes diminuiu. E, consequentemente, diminuiu também o número de prisões em flagrante. E a quantidade de apreensões de drogas. Isso é uma coisa perfeitamente natural, é só analisar logicamente a questão. É exatamente o contrário do que afirma o Ministério Público. Vamos esperar que o Ministério Público repense, que os promotores de justiça reflitam melhor sobre essa questão. De nada adianta querer encurralar o Estado, impedindo que o Estado haja contra um problema tão grave quanto a questão do crack. E trate o Estado de se aparelhar melhor. E quando dizemos o Estado aqui, queremos dizer o município, o Estado e a própria União, para os programas preventivos verdadeiros. Não de redução de danos, não de estímulo ao consumo, que constituem esses programas de redução de danos completamente equivocados em vigor no Brasil. E também que se prepare e atue melhor no tratamento dessas pessoas para arrancá-las da garra dos vícios e, se possível, evitar que morram como se fossem coisas, como se fossem animais jogados na via pública. Muito obrigado por sua atenção.
Até o nosso próximo programa.